A paz do Senhor a todos, graças a Deus, estamos para mais um resumo do nosso estudo bíblico, da lição juvenis. Estamos na nossa 12ª lição, ou seja, já estamos finalizando o nosso trimestre, né? Penúltima lição, esse trimestre que foi norteado de tantos imprevistos, né? Com essa pandemia que, de certa forma, nos incentivou a trazer esse subsídio através das vias online, que eu acredito que tem sido de grande proveito para todos. Então, já quero agradecer a oportunidade ao superintendente da Escola Bíblica, presbítero Lineker Santana, ao nosso pastor Arnaldo Tavares, pela visão de não ter deixado a sua igreja desprovida do estudo, do ensino. Nós sabemos que o ensino, ele nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a nos firmar, a termos uma base. Então, a nossa lição, nossa penúltima lição, ela tem como título Um Chamado para Ser Discípulo. Vamos lá. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela é um pouco extensa, certo? Mas eu gostaria muito de ler com todos, pelo motivo de ser um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Essa passagem ela é muito rica. Então, abram aí sua Bíblia, sua lição, em João, capítulo 15, nos versículos de 1 ao 12. Está escrito: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai que me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Então, essa é a passagem que vai dar base para toda a nossa exposição bíblica, né, que fala uma passagem muito conhecida, a passagem da videira verdadeira. Quem tem aquelas bíblias daquela versão onde a fala de Jesus fica vermelha, você vai perceber que todo esse texto que nós lemos, ele vai estar escrito em vermelho, porque foram palavras do próprio Jesus, falando ali para os seus discípulos. Né? E ela nos traz um ensinamento muito profundo sobre a questão do discipulado, de quem realmente é o verdadeiro discípulo, qual é o procedimento, qual a característica que tem e que deve ter um discípulo de Jesus. E através dessa passagem nós vamos nos basear para trazer todos os tópicos da nossa lição. Temos 3 objetivos. O primeiro é definir o que é ser discípulo. Então, nós vamos entender o que significa ser discípulo, que verdadeiramente é ser um discípulo, que é bem diferente. Desculpa, vamos lá. Definir o que é ser discípulo. Então, nós vamos entender o que significa ser um discípulo de Jesus, certo? Também vamos demonstrar o discipulado como algo disponível a todo cristão. Então, todo cristão, seja ele um novo convertido, tá certo? Ou seja, aquele que já tem alguns anos, algum tempo no evangelho, mas que não teve a oportunidade de fazer o discipulado, ele deve passar pelo discipulado, certo? É interessante que, graças a Deus, a nossa igreja aqui em Rio Largo, ela tem um histórico muito profundo sobre o discipulado. Eu, particularmente, é uma área que eu me identifico, que eu sou apaixonada
porque eu passei 16 anos da minha vida dentro de um departamento, primeiro como nova convertida, depois como secretária, passei a coordenar um departamento. Então foram 16 anos da minha vida na vivência com aqueles que estão entrando, adentrando na igreja. Foi um bom tempo, né? E nossa igreja ela é bem alicerçada no sentido de ter 2 estudos para novos convertidos. Um na escola bíblica e outro um dia da semana, onde também é colocado outros assuntos, ensinando aos novos convertidos como se deve se comportar, o que é que a Bíblia fala, ensinando as doutrinas e os ensinamentos bíblicos. Então, assim, temos um conjunto de integração, que é formado por um departamento de louvor, onde os novos convertidos eles têm a oportunidade de se aprofundar, de começar a ter um entrosamento melhor. Porque quando a gente está lá no mundo, que não tem aquela vivência na igreja, a gente chega meio perdido, né? Não conhecendo ninguém, sem saber o que fazer, quem é quem. Então, esse departamento de integração, a visão do nosso pastor, ele tem ajudado, né, os novos ingressos na igreja realmente ter uma vivência melhor, ter uma oportunidade de ter uma base bíblica, espiritual e social dentro da igreja. Então, realmente o discipulado é algo essencial no meio da igreja, para o fortalecimento da fé. E o terceiro objetivo é conscientizar que a vida humana deve estar ligada a Cristo, certo? Na nossa introdução, trazemos 2 pontos, né, que fala, ao seguir a Jesus, o cristão é levado a viver uma vida inspirada no Mestre, tá certo? Então, quando nós nos decidimos, tomamos uma posição a servir a Cristo, então precisamos olhar em Jesus, ter Jesus como um espelho, ou seja, procurar viver, andar, agir da mesma forma que Jesus agia, da mesma forma que Jesus fazia diante das adversidades. Então, seguir a Jesus não é simplesmente dizer eu tenho Jesus, não é simplesmente dizer eu sou crente, né? Não, seguir a Jesus é ter uma vida inspirada nele, é realmente fazer dele a nossa fonte de inspiração. E que os nossos frutos sejam consequência natural pelo fato de estarmos ligados à videira verdadeira. Então, durante essa lição, nós vamos entender melhor a questão da videira verdadeira, o que é estar ligada com Jesus e que frutos são esses que a lição vem trazendo, que nós precisamos ter como consequência na nossa vida em Cristo. Então, o primeiro tópico ele vem tratar o que é ser discípulo. Você aí, adolescente, você aí, juvenil, né, desculpa, que está aí do outro lado, você já parou para pensar, você já se perguntou o que é ser um discípulo? Você já parou para pensar se você é um discípulo de Jesus? Já parou para pensar de Jesus ou de qualquer outra pessoa, né? Porque nós vamos entender aqui, ó, o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aprendiz, certo? Primeira coisa que nós precisamos entender. Ser um discípulo é ser um aprendiz. Quando a gente vai olhar na filosofia, na sociologia, em outros locais, nós vamos ver muitos discípulos de muitas vertentes, né? Tem pessoas que escolhem ser discípulo de Marx, né? A gente sabe que Marx escreveu vários livros, tem várias teorias em relação à vida material, ao materialismo, à dialética. Tem muitos seguidores de Hitler, né? Que a gente sabe que foi que trouxe um grande mal, principalmente para os judeus. Tem muitos aprendizes de coisas boas também, né? De grandes pensadores, de grandes filósofos. Então, ser um discípulo é ser um aprendiz. É aquele que está ali aos pés para aprender o ensinamento que outro tem para dar. Então, na nossa lição, nós estamos falando sobre ser um discípulo de Cristo, certo? Ser um discípulo das Escrituras, aquilo que o Senhor deixou para nosso ensinamento. Então, nosso maior professor é o próprio Jesus. O que eu acho lindo de Jesus, que eu acho maravilhoso, é que Jesus, ele deixou os ensinamentos práticos, com a sua própria vida, mas também deixou os ensinamentos escritos, né, através dos seus seguidores, que a gente vai ver que a Bíblia tem vários escritores,
onde ela nos traz vários ensinamentos de tudo aquilo que Cristo fez. Mas o maior ensinamento que Jesus ele deixou para o seu discipulado é sua própria vida. Então, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ele não simplesmente falava, ele não simplesmente tinha retórica como os fariseus. Porque os fariseus eram aquela classe de pessoas que até ensinava, que até trazia um ensinamento, porém a vida era totalmente diferente daquilo que ensinava. Mas Jesus era diferente. Jesus ele ensinava com a sua própria vida, com as suas próprias ações, certo? Então, ser um discípulo, a gente já viu que era ser um aprendiz. Já também aprendemos que Jesus ele é o nosso maior professor, ele foi o nosso maior ensinador. E o que é ser um discipulador? É estar disposto a seguir os passos de Cristo e gerar nova vida em tempo integral. Então, o discipulador é aquele que transmite o conhecimento, é aquele que transmite os ensinamentos. Então, eu posso ser uma discipuladora. Na verdade, eu devo ser uma discipuladora. Eu devo ser uma multiplicadora dos ensinos de Cristo. Então, em síntese, ser um discípulo do Mestre amado é simplesmente dizer sim ao seu chamado e segui-lo. Você já disse sim a Jesus? Como você tem agido diante daqueles que estão ao seu redor? Você tem ensinado? Você tem procurado fazer discípulos? Ou você tem pego os ensinamentos e simplesmente deixado para você? Nessa questão aqui, eu quero destacar em relação aos líderes, tá certo? Você, juvenil, hoje é um líder de amanhã. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor nos coloca numa posição de destaque, numa posição de estar, seja dando aula, seja liderando algum grupo de louvor, ou seja em alguma liderança, aquela liderança é para que você possa fazer multiplicadores. O ensinamento, aquilo que você sabe, você deve transmitir a ponto de os seus alunos poderem reproduzir aquilo que você está ensinando, mesmo na ausência deles. Isso é ser um grande discipulador. É você fazer discípulos, é você fazer multiplicadores, é você não pegar o seu ensinamento e guardar para si próprio, tá certo? No Antigo Testamento, nós temos um exemplo muito claro disso. Eu trouxe aqui o exemplo de Moisés e Josué. Quem conhece a história lá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, nós vamos ver que Moisés foi o grande líder, né? Que tirou o povo de Deus lá da terra do Egito. Mas se você começar a ler, principalmente lá o livro de Deuteronômio, depois o próprio livro de Josué, você vai ver que Josué, ele sempre estava ali aos pés de Moisés, aprendendo, né? Escutando, observando. E quando Moisés foi recolhido, Josué, ele foi o seu sucessor. E a Bíblia vem nos mostrar que ele foi um líder brilhante. Por quê? Moisés foi um ótimo discipulador. Moisés verdadeiramente conseguiu transmitir, ensinar a Josué tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse ser o seu sucessor. Mas se a gente pegar esse mesmo exemplo de Moisés e Josué, nós vamos ver também que Josué, ele não conseguiu ser um bom discipulador, ele foi um ótimo líder. A gente vai ver que Josué, ele venceu muitas batalhas, né? Ele foi um líder íntegro, ele foi uma pessoa excepcional. Porém, em relação a ser discipulador, ele não foi um bom discipulador. Porque nós vamos observar que quando Josué morreu, não teve ninguém que conseguiu suceder os seus ensinamentos. Tanto é que a gente vai entrar, depois de Josué, no período dos juízes, que foi um período onde as pessoas começaram a se afastar de Deus. Realmente foi um período onde as pessoas esqueceram de Deus. Por quê? Josué ele não conseguiu preparar ninguém para assumir sua posição. Então, isso é muito sério, que fique isso como despertamento à necessidade, à importância do discipulado, certo? É para que nós possamos reproduzir, sermos multiplicadores do Senhor, tá? Um exemplo no Novo Testamento é Paulo e Timóteo, tá certo? A gente sabe quem é Paulo, né? Que foi aquele grande perseguidor da igreja que se converteu e passou a ser um grande líder, né? A gente vai ver que ele foi um grande evangelista. A gente vai ver Paulo
indo para várias cidades levar a palavra do Senhor. E Timóteo foi um aprendiz de Paulo. Timóteo pode ser considerado até um filho espiritual de Paulo, porque ele aprendeu com Paulo e também foi um outro grande líder. Na Bíblia, a Bíblia está recheada de vários discipuladores, de vários discípulos. Os 12 discípulos, né, que é outro grande exemplo, também aprenderam diretamente com o mestre. Mas outros líderes, Deus levantou e também conseguiram transmitir os ensinamentos do Senhor. Então, ser discípulo do mestre amado é simplesmente dizer sim ao chamado e segui-lo. Isso não quer dizer necessariamente que dizer sim ao chamado será algo fácil, não. Quem recebe o chamado do mestre passa por muitas tribulações, muitas perseguições, muitas vezes não é compreendido, mas é uma escolha. Então, que o Senhor venha nos ajudar, né, a ter essa sobriedade em relação ao discipulado, certo? Aqui, adentrando ao tópico 2, nós vamos ter como título um chamado para cada um de nós, tá certo? O discipulado é um chamado para cada um de nós. Quando nós começamos a aprender, a escutar, conversar com algumas pessoas, né, muitos de nós cristãos, que temos às vezes até anos e anos na igreja, não temos essa consciência que o discipulado é um chamado para cada um de nós. É uma responsabilidade de todos, não apenas do pastor, né? O pastor da igreja, o líder maior da igreja, está ali para ensinar a todos, mas o chamado para discipular é responsabilidade de toda a igreja, né? Existem aqueles que que evangelizam, que vão lá, ganham vidas para Jesus, mostram o caminho do céu, tá certo? Mas imagine um recém-nascido. Vamos lá, né? Eu não sou mãe, né? Mas eu já vi muitos recém-nascidos. Me contem, um recém-nascido, uma criança que acabou de nascer, ela tem condições de sobreviver sem ajuda, sem que alguém amamente, sem que alguém troque sua fralda, sem que alguém a proteja? Com certeza não. Por quê? É um bebê, ainda não tem conhecimento, ainda não tem a estrutura necessária para viver sozinho, certo? Então, assim é um novo crente, assim é uma pessoa que começou a entrar na igreja. Ela precisa de cuidado, ela precisa de uma atenção maior. Então, o discipulado, que é o ato de ensinar, é um chamado para todos, para mim e para você. Aí Jesus ele nos faz a seguinte pergunta: você quer me seguir? Qual é a sua resposta? Certo? Nesse sentido aqui, seguir a Jesus você quer seguir os passos do mestre? Você quer fazer o ID do Senhor? Você quer realmente colocar sua vida, né, na obrigação, na responsabilidade de fazer o que o mestre deixou lá estabelecido, ensinar? Se você for olhar, os 3 anos de ministério de Jesus, ele sempre estava evangelizando, ensinando. Sempre estava cuidando. Ele era aquele pai que ganhava, mas que também cuidava. Então, o cuidado, ele não é um grupo específico. No início da aula, eu mencionei que aqui na igreja local, onde congregam, nós temos um trabalho riquíssimo de discipulado, né? Porém, o discipulado, ele não tem que ser exclusividade apenas desse grupo. Ele é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Sou eu, é você que tem que ir lá. Um vizinho meu, que é novo convertido, que ainda tem vergonha de estar indo sozinho para a igreja, sou eu que tenho que ter a responsabilidade de ir lá, perguntar como ele está, ajudar ele na leitura da Bíblia, ajudar ele a dizer os dias do culto, dizer, vem, vamos comigo. É uma responsabilidade nossa. Então, vamos nos despertar, tá bem? Então, como somos vistos? Fica aqui ainda aqui no tópico 2, essa indagação. Nós temos a mente de Cristo? Será que eu e você temos a mente de Cristo? 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando Paulo escreveu lá à igreja de Coríntios, ele realmente afirmou que eu e você temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensava, é procurar ser guiado pelo Espírito Santo. É quando nós anulamos muitas vezes o nosso saber
para procurar agir, entender as pessoas como Cristo agia. Eu acho interessante que o Senhor, quando estava lá na sua caminhada, se tinha uma prostituta, se tinha um publicano, ele nunca dizia que nunca olhava como um publicano, como uma prostituta, não, mas ele sempre via ali uma oportunidade de levar a sua palavra, uma pessoa necessitada de uma salvação. Então, isso é maravilhoso, né? Então, o que eu e você temos refletido? Nossos colegas, vamos lá, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, nos veem com admiração. Quando você passa lá na sua rua, coleguinha, vamos lá. Alguém olha para você e diz assim: eita, ali realmente esse jovem é diferente. Esse jovem tem alguma coisa nele diferente. Ou como é que as pessoas têm nos visto? Como alguém de bom grado, como alguém de bom caráter, como alguém agradável ou de forma diferente. Então, isso é interessante, tá certo? Para eu ser um discipulador, eu preciso, é necessário que a minha vida, ela transmita aquilo que eu devo falar. Não adianta eu dizer que Deus é amor se eu não amo. Não adianta eu dizer que Deus perdoa se eu não perdoo. Não adianta eu dizer que Jesus salva se nem eu mesmo creio na minha salvação. Então, são coisas que parecem besteira, mas que, na verdade, é essencial para que nós venhamos a ter êxito. Lembrando que eu simplesmente ensino, mas quem vai convencer, quem vai solidificar, santificar, regenerar é o Espírito Santo, tá certo? Então, é possível sentir em nós o perfume de Cristo. Perfume de Cristo. Será que eu tenho exalado o perfume de Cristo? Existem pessoas que são tão tóxicas. E eu não estou falando de quem está fora, estou falando de quem está dentro, daqueles que professam servir a Cristo. Infelizmente, tem pessoas que são tão tóxicas que nós, muitas vezes, não queremos nem estar perto. Queremos estar distantes. Por quê? Porque ela nos transmite não um bom cheiro de Cristo, mas sempre está ali com uma palavra negativa, sempre tem uma palavra pejorativa, para querer nos deixar para baixo, para querer nos desanimar, para querer colocar terra nos nossos sonhos. Então, eu e você precisamos ser o bom perfume de Cristo. Está aí a pandemia, muitas pessoas que perderam pessoas queridas, muitas pessoas que perderam seus empregos, mas eu e você temos a obrigação de mostrar a essas pessoas que há solução, que Jesus Cristo ele vive e que não nada está perdido, ainda que tudo pareça estar perdido, há uma luz no fim do túnel. Eu preciso ser esse cheiro de Cristo no mundo. Amém? Então, a mensagem da cruz causou nos discípulos de Jesus um impacto tal que suas vidas mudaram radicalmente. Então, Cristo, quando ele veio, gente, ele pegou pessoas de todas as classes sociais. A gente vai ver ele lá pegando pescadores, pegando pessoas lá do governo para ser seus discípulos. Foram 12 que ele escolheu para, de primeira mão, assim, trazer aquele ensinamento, fazer deles discípulos. Foram 12. Lembrando que dos 12, mesmo com Jesus, teve um que estava ali aprendendo, que estava ali com ele todos os dias, mas que o traiu. Isso mostra que muitas vezes na nossa caminhada vamos nos decepcionar com algumas pessoas que nós damos o nosso melhor. Nós procuramos fazer o melhor e aquela pessoa simplesmente escolheu o caminho errado. Mas aí, se você tem a consciência que fez o seu melhor e a pessoa não quis saber, fique tranquilo, porque você fez a sua parte. Né? Como eu falei, quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos esse poder, mas nós temos a obrigação de transmitir e fazer um ensino. Certo? Chegando aqui no nosso tópico 3, ele vem com o título Uma vara ligada à videira. E eu comecei assim a meditar, uma vara ligada à videira, né? A gente sabe que a videira, aquela fruta que produz a uva, e a uva na Bíblia, o vinho, ele tem vários significados, é um símbolo muito forte, né? Em um momento simboliza alegria, o vinho em outro momento simboliza o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e assim vai. Então, assim, a videira, ele traz esse texto, que foi o texto que nós lemos no início, que nós precisamos ser varas ligadas à videira. Imagina aqui, eu trouxe essa figurinha para a gente observar um pouquinho, uma videira, uma árvore.
que é que ela tem? Ela é formada por raízes, pelo caule, pelos seus ramos, suas folhas e seus frutos, certo? Então, a Bíblia vem nos trazer que, né, que uma vara deve estar ligada à videira. Diz que ele é a videira verdadeira, né? E Deus é o lavrador. E nós, como varas, precisamos estar ligados à videira e dar frutos. É bem interessante. Está ligado à videira. Se nós pegarmos um galho de uma árvore, jogar ele lá, tirar ele lá, de onde ele pega a alimentação, a gente sabe que as árvores se alimentam de suas raízes. Então, quanto mais profundas as raízes, mais aquela árvore tem chance de sobreviver mais, porque ela está tirando mais nutrientes, está mais profunda, está mais alicerçada. Então, eu e você, no discipulado, eu e você como aprendiz de Cristo, precisamos estar ligado a Cristo. E eu comecei a pensar o que é estar ligado a Cristo, é estar aprendendo de Cristo. E a única forma de nós aprendermos em Cristo é através da Bíblia e através da oração, certo? Nós não podemos esquecer nunca desses dois ingredientes, Bíblia e oração. Estar como vara ligada à videira, estar alicerçado em Cristo. Devemos ser guiados por Cristo. Então, eu preciso ser guiada por Jesus. O Espírito Santo precisa ser o meu líder. Eu não posso querer agir de acordo com o meu eu, de acordo com o meu ego. Não, eu preciso agir como Cristo agia, certo? É impossível andar com alguém e não ficar aos poucos parecido com essa pessoa. Bem interessante isso, né? Minha mãe sempre dizia assim, que me dizes com quem tu andas e eu te direi quem é, né? Quem com porco anda, farelo come. Mais ou menos esses adágios. Então, assim, quando eu começo a andar com alguém, eu começo a ficar parecida com essa pessoa. Aos poucos, mesmo isso é inconsciente, a gente muitas vezes nem percebemos, mas nós começamos a ficar parecido com aquela pessoa. Então, se é uma pessoa que gosta de orar, eu vou começar a gostar de orar. Se é uma pessoa que gosta muito de ler a Bíblia, eu vou começar a querer ler a Bíblia. Se é uma pessoa que gosta muito de estar naqueles joguinhos, né? Esses joguinhos de videogame, então eu vou começar a me interessar, a me aprofundar e vou estar lá nos videogames. Então, é impossível andar com alguém, impossível, e não ficar parecido com essa pessoa. Então, é necessário nos despertarmos para isso. Tenha cuidado, né, com o tipo de amizade que você tem colocado na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você tem que rejeitar alguém que não professa a sua fé, não é isso. Mas uma coisa é eu estar lá junto com um propósito, e outra coisa é estar por estar. Lembre, Jesus ele sempre estava lá com publicanos e pecadores, mas ele estava lá com um propósito. O poder da influência é algo terrível. Tanto eu posso ser influenciado como eu posso influenciar, né? Infelizmente, nós vemos que na maioria dos casos, o mundo tem influenciado até a igreja, né? Mas que nós vamos lá nos despertar e venhamos ser, né, esses seguidores de Cristo ligados à videira que é Cristo, seguindo os ensinamentos de Cristo, né? Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, quando nós confiamos no Senhor, muitas vezes a lógica, as circunstâncias dizem que não, está tudo perdido, não tem mais jeito. Mas aí, quando nós lembramos que temos um Deus que prometeu na sua palavra a estar conosco, que nada é impossível, então começamos a entender que não há caso perdido para Jesus. Então lembre-se, toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Essa frase não é minha, por isso está entre aspas, tá, gente? Essa frase eu extraí de uma mensagem do professor Aguinaldo Betti, né? Que eu gosto muito de ver as videoaulas dele. E lá ele falava isso, né? Toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Essa frase é bem pertinente, né? Que muitas amizades, ela nos ajuda a fortalecer aquilo que nós temos de melhor nas nossas vidas, né? Mas tem amizades que ela aponta, que ela demonstra, escancara as nossas fraquezas. Então, que nós venhamos a procurar andar com alguém que nos ajude, que alimente a nossa força e não a nossa fraqueza, para que nós possamos resistir no dia mal, para que possamos ser realmente varas ligadas à videira, que é Jesus Cristo.
E chegando agora no final da nossa aula, vamos para o tópico 4, que diz assim: para produzir frutos de amor, certo? Tá aí essa imagem dessa videira, né? Repleta de cachos de uvas, né? Com muitos ramos, bem verdinho, tá certo? Então, se a videira e os ramos são de boa qualidade, os frutos são bons. Porém, se a videira e os ramos não forem de boa qualidade, então os frutos são ruins, tá certo? Então, eu como videira, eu como ramos dessa videira, preciso estar ligada de tal forma que meus ramos sejam bons, que eu possa dar bons frutos. Que frutos são esses? Frutos do amor, frutos de boas obras, frutos de responsabilidade, tá certo? Se eu estou ligada à videira, meus frutos, por consequência, tem que ser bom. Se verdadeiramente estou ligada à videira, não por fachada, mas verdadeiramente procurando crescer, tá certo? Somos chamados para produzir frutos de amor. Então, que o Senhor ele venha nos despertar, venha nos ajudar a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, a ponto de reproduzirmos o chamado que Deus tem em nossas vidas. Cada fruto possui algo muito especial, o potencial de germinar por meio de uma semente. Então, a semente não precisa ser grande, tá certo? Uma semente que você lança, seja ela boa ou ruim, ela vai produzir um fruto. Então, se você lança uma semente de esperança, ela vai produzir fruto de esperança. Jamais eu posso plantar uma abacaxi e colher uma abóbora. Não. Se eu planto melancia, eu vou colher melancia. Então, pela árvore, vai conhecer o fruto, né? Assim que nós aprendemos. Então, eu não posso dizer que sou um discípulo de Cristo, mas minha vida está indo de encontro, indo ao avesso daquilo que o Senhor ensinou. Não é conivente, isso não é lógico, tá certo? Então, se eu sou um discípulo de Jesus, a minha vida vai transmitir Jesus. O meu respirar, o meu falar, o meu andar, o meu vestir e até muitas vezes o meu pensar. Não estou dizendo com isso que nós somos perfeitos. Não. Nós temos nossas falhas, nós temos as nossas limitações, mas nós precisamos nos policiar, precisamos nos ajustar àquilo que está fora, tá certo? O fruto que a lição vem falar, não vem falar dos frutos, né? Como eu falei, que são as obras, são as atitudes que nós colocamos no dia a dia. Mas a Bíblia também vem trazer o fruto do Espírito, que aí o fruto do Espírito ela está ligada ao caráter cristão, está ligada a eu parecer com Jesus. Lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito aí vai no singular, porque é o único fruto, mas com 9 características, ele fala da maturidade cristã, né? Ser um juvenil, estar naquela idade entre os 15 aos 17 anos, nessa fase das descobertas, nessa fase onde o mundo está cada vez mais acelerado, que é muito difícil hoje nós sermos um jovem e manter a integridade cristã. Para isso, precisamos verdadeiramente estar na videira, ligados à videira. Mas precisamos entender que o fruto do Espírito é algo urgente, é algo essencial para que nós não venhamos a cair, que nós não venhamos a voltar para o estágio anterior a Cristo, mas que possamos pedir a Deus misericórdia para que esse fruto ele venha amadurecer e se desenvolver em nossas vidas, tá certo? Então, aqui eu finalizo essa aula agradecendo a vocês pela atenção, já pedindo, curta o vídeo, tá certo? Compartilhe esse vídeo para seus grupos. Grupo de família não precisa necessariamente ser para o grupo dessa faixa etária, não. O estudo bíblico ele serve para qualquer faixa etária, tá certo? Então divulguem, tá certo? Para que possam conhecer, que possam ter o conhecimento das escrituras sagradas. Então quero agradecer a cada um de vocês, Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.